A paz do Rei Jesus! Tudo bom com vocês? Meu nome é Rani Medeiros, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre obediência. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo para postar aqui na internet, mas o Senhor já vinha falando ao meu coração para poder voltar a gravar os vídeos. E hoje eu vou falar aquilo que o Senhor está falando comigo e aquilo que eu vivi no Senhor. Então, teve uma época na minha vida onde eu ouvi a seguinte frase, que a obediência vai te levar para lugares aonde a sua fé ainda não chegou. E foi algo que eu vivi nesses últimos tempos com o Senhor, né? Sempre obedecendo. Quando nós nos convertemos, a obediência, a primeira coisa que a gente precisa fazer para obedecer ao Senhor é renunciar. Então nós renunciamos todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente faz errado. A gente procura na Bíblia aquilo que a gente precisa mudar, a gente ora para o Senhor para que Ele toque no nosso coração, para Ele nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar. E muitas coisas a gente vai mudar na nossa vida. A gente vai mudar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente veste, as amizades que a gente tem. E muitas vezes não é fácil, porque a gente tem uma vida, às vezes é uma vida inteira, com aquelas pessoas, com aquelas roupas, com aquele falar. Mas o Senhor, Ele nos muda, sabe? Não é uma mudança assim, ai, vou dormir, amanheci, já sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Pode ser que Deus faça isso, porque também eu não vou limitar o poder do Senhor, né? Mas não é tão comum que isso aconteça. O que mais acontece é realmente um caminhar com o Senhor. É a gente ir andando e aprendendo, e é o Espírito Santo que vai nos incomodando. Às vezes ele nos incomoda por dias pra gente poder mudar um comportamento. E isso é normal, isso é completamente normal. Mas a primeira coisa que o cristão ele faz assim que ele se converte é renunciar os seus pecados. É ele querer mudar de vida. É ele se apaixonar pelo Senhor e querer mudar de vida. Mas e depois, né? Claro que é uma vida onde a gente sempre vai estar em constante crescimento. Mas nós precisamos buscar sensibilidade à voz do Senhor e saber aquilo que Ele está querendo da gente no momento. Porque muitas vezes a obediência são coisas simples. A obediência é a gente ir abraçar uma irmã ou um irmão que está precisando, é a gente dar um conselho, pedir sabedoria para o Senhor, para aquilo que nós precisamos falar para aquela pessoa, para aquilo que aquela pessoa precisa ouvir de Deus. Não o que ela precisa ouvir para o ego dela, não. O que Deus tem para falar para ela. Então nós precisamos ter essa sensibilidade para que nós possamos dar esperança para outras pessoas, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E quando eu digo que a obediência vai nos levar para lugares onde a nossa fé ainda não chegou, é porque quando eu realmente resolvi entregar minha vida sentimental ao Senhor, quando eu realmente resolvi entregar tudo para Deus, porque às vezes a gente acha que com as nossas renúncias de nossos pecados a gente entregou tudo ao Senhor. Não. Às vezes a gente está apegado a coisas que a gente nem imagina. E quando eu resolvi fazer isso, quando eu resolvi entregar ao Senhor, o Senhor começou a me pedir coisas. Então Ele me pedia pequenas coisas que pra mim não faziam o menor sentido. Tipo, eu vi uma pessoa na igreja e eu sentia de abraçar aquela pessoa e ficava, não vou abraçar aquela pessoa porque eu tenho vergonha de sair daquele lugar, do meu lugar. Eu tenho vergonha de sair daqui e ir lá e abraçar aquela pessoa. Eu não vou fazer isso. E aí eu falava assim com Deus, se for realmente o Senhor falando comigo, manda outra pessoa abraçar aquela pessoa ali, porque eu não quero que aquela pessoa deixe de receber aquilo que ela está precisando por causa da minha frouxidão, por causa da minha desobediência. Então eu te peço que o Senhor envie outra pessoa. E o Senhor, Ele enviava outra pessoa, e aquilo me deixava extremamente constrangido. Então, muitas vezes a obediência são nessas pequenas coisas, quando o Senhor manda a gente fazer algo e a gente não faz. E a gente precisa fazer, porque a gente começa a aprender a ouvir a voz de Deus, saber quando Deus está falando conosco. Então, isso é extremamente importante. Então, eu passei anos para aprender isso. E quando eu digo que eu vivi isso no Senhor, é porque também hoje eu estou aqui. Eu sou de Maceió, para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou de Maceió, nasci em Maceió, cresci em Maceió, passei 24 anos da minha vida em Maceió. Mas eu lembro que há 2 anos atrás, eu falava para minha mãe, eu sinto que eu não vou morar aqui em Maceió, eu sinto que, eu não sei, ou eu vou para outro local, sabe? Mas eu sinto que eu vou casar e eu vou embora.
E eu falava isso no tom de brincadeira com a minha mãe, mas era o que eu sentia no fundo do meu coração, assim, de verdade. E eu falava pra ela, mãe, eu acho que eu vou embora. Eu acho que, eu não sei se eu vou conhecer o meu marido aqui em Maceió, a gente vai casar e depois vai embora, ou se eu vou fazer alguma viagem, vou conhecer ele fora, e aí eu vou casar com ele, mas eu que vou embora, não é ele que vai vir pra Maceió, eu que vou sair de Maceió e vou embora. E foi o que aconteceu, né? Hoje eu tô casada. Eu tô morando em São Paulo. Eu nunca na minha vida iria imaginar que eu ia morar em São Paulo. Eu sentia que eu ia embora, mas eu não sabia pra onde eu ia. Só sentia, e eu falava isso pra minha mãe. Mas para isso, eu precisei obedecer o Senhor em muitas coisas mesmo. Quando eu conheci Estevão, a gente começou a conversar e depois a gente parou de se falar. E o Senhor, ele tinha me dado sim do relacionamento com Estevão, só que não era o momento, naquele momento que a gente tava passando. Só que na minha cabeça eu achava que a gente ia continuar com uma amizade. Só que a gente não continuou com a amizade, a gente não se falava. E aí o Senhor, ele me pedia coisas de orar pela vida do Estevão. Ele me revelava coisas da vida do Estevão através de sonhos e tal. E eu me recusava a obedecer o Senhor. Gente, eu tô em uma cidade... eu tô em uma cidade que é muito gostosinha de viver. Aqui é um interiorzinho. A gente veio pra cá. E aqui tem muitos passarinhos. Tem arara, que elas ficam assim. Inclusive, a gente mora em um apartamento que tem varanda, que era algo que eu pedi ao Senhor, que tava no meu coração, no meu, sabe, pra ter uma varanda com uma vista bonita. E a gente tem aqui, ó, uma vista, tem prédios ali, pra lá tem plantação e tal. E aqui tem muito passarinho, tem muito bichinhos assim, fofinhos, então... vai ter zoada de passarinho aí no fundo do vídeo e tô nem aí. É isso aí, porque foi Deus que criou e eles estão participando do vídeo também porque eles são da natureza, são Deus que fez esses passarinhos. Então, é isso aí, deixa eles cantarem. Mas, eu até perdi o fio da meada, poxa. Esqueci o que eu tava falando. Sim, eu tinha que obedecer ao Senhor nisso. Tive que aprender a obedecer. Muitas vezes eu não queria, muitas vezes eu fazia, orava pela vida do Estevão chorando, porque eu não queria orar por ele. Por quê? Quando a gente ora pela vida de alguém, é comum que a gente sinta algo por aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes é o amor do Senhor dentro do seu coração pela vida daquela pessoa. Porque você está orando pela vida daquela pessoa. Então, por isso que a Bíblia nos instrui, inclusive, a orar pelos nossos inimigos. Porque quando a gente está orando pela pessoa, os nossos sentimentos por aquela pessoa acabam indo para o amor de Deus. Porque muitas vezes é o amor que o Senhor sente pela vida daquela pessoa. E eu sabia disso, eu não queria sentir nada por ele. E eu orava pedindo ao Senhor para que Ele protegesse o meu coração disso. Só que foram meses com isso acontecendo e a gente não se falava. E aí Deus às vezes mandava eu falar com Ele. Deus me tirou da minha antiga igreja onde eu tava. E foi uma coisa assim muito assim, que não entrava na minha cabeça. Eu achava que não era o Senhor falando. Porque eu encontrava o Senhor na minha antiga igreja, sabe? Mas o Senhor, Ele não deixou dúvidas no meu coração. Porque foi um mês para eu poder sair da minha igreja, porque eu tinha liderança, que eu tinha as minhas amigas, que eu tinha um monte de coisa ali. Foi um mês para eu aceitar, para eu chegar para Deus e dizer: Deus, tudo bem, eu acredito que é o Senhor falando, que é o Senhor mandando eu sair. Então, por favor, trata o meu coração, porque eu queria obedecer o Senhor, mas eu não queria sair de onde eu tava, porque eu tinha muitas coisas lá. E o Senhor, Ele falava muito comigo sobre deixar tudo para trás, sabe? Deixar tudo para trás. E o Senhor, Ele confirmava através de pessoas. Meus amigos sonhavam comigo, saindo de um canto para o outro, e eles não entendiam nada, e eu sabia do que Deus estava falando, que era eu sair da igreja para ir para outra. Então, teve um trabalho ali, e não foi fácil obedecer o Senhor nisso. Não foi fácil, porque muitas vezes a gente acha que, é fácil, Deus vai pedir isso e tal. Não, mas às vezes o nosso coração tá ali apegado a coisas que o Senhor quer que a gente desapegue. Então, eu tive que sair da minha antiga igreja, que era uma batista, e eu fui pra uma assembleia. Ai, e quando eu lembro que eu passei muito tempo falando mal de assembleiano, ai, nossa, olha assim, eu fico, cara, Deus tem muito senso de humor conosco, sabe? Muito senso de humor. Eu nunca mais falo nada mal de ninguém, de nada, por quê? Porque às vezes o Senhor me faz pagar com a língua, e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é isso, sabe? Foram essas pequenas coisas que eu fui desapegando e deixando para trás, que fez com que eu chegasse hoje aqui.
Hoje eu tô em São Paulo, eu deixei tudo pra trás. Eu deixei a minha família, eu deixei os meus amigos pra trás, eu deixei tudo. Eu só vim com uma mala. Uma mala não, eu vim com mais 3 malas, eu acho. Ainda foi pouco, porque ainda deixei muita coisa na minha casa. Mas eu vim pra São Paulo apenas com 3 malas, um marido e o Senhor, e foi o suficiente. Então, hoje a gente tá vivendo aqui e foi fruto de obediência de Deus, porque eu fico pensando, cara, imagina, né, se eu não tivesse entregado realmente a minha vida emocional para o Senhor, se eu não tivesse acreditado e confiado realmente em Deus e feito todas as pequenas coisas que Deus mandou eu fazer, será que eu teria coragem realmente de deixar tudo para trás? Porque a primeira coisa que eu precisei deixar para trás antes de vir para cá foi deixar para trás a minha antiga igreja e não voltar nunca mais para ela, sabe? E às vezes é doloroso, às vezes é algo que parece ser simples, mas não é, às vezes é muito doloroso, porque você vê as pessoas continuando saindo sem você, sabe? Você vê as pessoas e você fica tipo, poxa, eu vou ter que começar tudo de novo do zero e tal. Sim, mas é o que o Senhor quer de você naquele momento. E glória a Deus, porque isso vai te levar para lugares onde você nem imaginava, eu nunca imaginaria na minha vida que eu estaria em São Paulo. E quando eu falo com os meus avós, quando eu falei com os meus avós sobre isso, que eu iria vir morar em São Paulo e tal, meu avô, ele chegou a se emocionar porque era o sonho do meu avô vir morar em São Paulo. Era a vontade do meu avô desde quando ele estava casado com a minha avó, eles tinham planos de vir para São Paulo. E aconteceu que eles não conseguiram vir, então eles ficaram em Maceió, sabe? E aí eu fico imaginando, poxa, velho, era pra gente estar em São Paulo, sabe? Era pra minha família estar em São Paulo. Mas as coisas as circunstâncias da vida fez com que a gente continuasse lá em Maceió. Então, muitas vezes, a gente vai viver a promessa de outra pessoa na nossa vida. Você vê Moisés era pra entrar na Terra Prometida. E ele não conseguiu entrar, ele passou anos no deserto, junto com o povo. Quem entrou não foi Moisés, ele morreu no deserto. Então, mas era pra Moisés estar lá, sabe? Na Terra Prometida, e ele acabou não entrando. E isso acontece na nossa vida também, né? Então, às vezes, a gente vai viver a promessa assim, sabe? A gente vai viver a promessa que também era pra outra pessoa viver, mas que por causa de algumas circunstâncias, aquela pessoa não conseguiu viver e a gente vai viver e tá tudo bem, era pra gente estar ali, sabe? Então, é muito sobre isso, é muito sobre a gente confiar no Senhor e tal, e era isso que eu queria deixar hoje no coração de vocês, para que aumentasse a fé de vocês. Eu tentei resumir ao máximo o que aconteceu e tal, porque é muita coisa, foi mais de um ano vivendo isso. Foi muita coisa. E também tem muita coisa pra falar, mas é sobre isso aí. Que esse vídeo tenha edificado a sua fé e que o Senhor continue falando com você ao seu coração. Não tenha medo de obedecer ao Senhor. Quando o Senhor mandar você fazer coisas pequenas, faça. Se Ele mandar você entregar algo, entregue. Se Ele mandar você entregar o seu trabalho, entregue o seu trabalho. Não é fácil. Porque às vezes o Senhor fala, faça isso. E a gente fica tipo, sim, depois, o que é que eu faço? Eu vou largar meu trabalho, sim, o que é que eu faço depois disso? Sabe? E às vezes Deus, Ele não vai responder. Porque Ele quer que você obedeça. Sabe? Às vezes Ele só vai dar o próximo passo depois de você obedecer o primeiro. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela. Ele levou Ló com ele. E aí ele ficou rodando lá. Quando ele se separou de Ló, quando ele realmente obedeceu 100% ao Senhor e ele se separou de Ló, foi quando o Senhor falou, você já chegou, você tá aí na sua terra e tal, você chegou. Aí é seu lugar, onde você tá pisando. Então, às vezes, o Senhor ele só vai dar o próximo passo depois que a gente obedecer aquilo que Ele mandou a gente fazer, sabe? E algo que o Senhor tá falando comigo esses dias volte para o ponto onde você parou. E eu quero deixar isso pra você também. Se você tá perguntando ao Senhor, Deus, o que eu faço agora? Qual é o meu próximo passo e tal? Se Ele não estiver respondendo, continue fazendo aquilo que você estava fazendo. Volte para onde você parou. Volte para o último comando que o Senhor deu pra você. E fique nesse comando. Fique nesse comando até Deus mudar a sua direção, até Deus falar uma nova coisa pra você. Continue fazendo aquilo que você tá fazendo, aquilo que Deus mandou você fazer. Entendeu? Então, continue lá até Deus mudar o que Ele quer de você. Porque uma hora Deus vai falar.
A gente não fica inerte. A gente sempre tem um novo direcionamento do Senhor, uma nova temporada na nossa vida. Então, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer até Ele mudar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração.